Eu sou Daniela, professora de Geografia do Ensino Básico. Sobre esse aspecto da pandemia, é claro que quando a gente fala de ensino remoto, a primeira coisa que vem são as desigualdades no acesso a equipamentos tecnológicos. Então, a gente sabe que é uma parcela significativa da nossa população em idade escolar, das nossas crianças e jovens, que não têm acesso a equipamentos ou a equipamentos de qualidade, a uma internet que não seja, por exemplo, um 4G apenas, né, que o possibilite realmente assistir a essas aulas. Mas assim, desconsiderando esse contexto macro e indo para aqueles jovens que já estão desfrutando, estão conseguindo assistir essas aulas online, sobre a aprendizagem eu vejo que o desafio de manter-se concentrado na aula é mais difícil. É um desafio maior, porque os estímulos são maiores, né? Os estímulos externos. Meu nome é Mônica Ferreira, sou professora de educação infantil há 11 anos, formada em pedagogia. Meu nome é Raquel Penteado, tenho 51 anos, sou pedagoga e pós-graduada em alfabetização e letramento, cursando atualmente a segunda licenciatura em educação especial. A minha história com a educação é bem recente. Eu me formei em 2019 pela UENG, onde eu fui preparada para atuar em sala de aula. E já de cara eu me deparei com os desafios e as dificuldades do ensino remoto. Eu sou uma professora negra de classe média, tenho acesso à internet, tenho computador próprio, tenho espaço para trabalhar. E a escola em que eu trabalho tem a premissa de oferecer turmas reduzidas. Então, mesmo no ensino presencial, as turmas já são menores, tem poucos alunos. Na pandemia, principalmente por causa de questões financeiras, teve uma redução ainda maior no número de alunos de cada turma. E eles todos são de classe média, eles têm espaço para estudo, exceto uma aluna, tem espaço próprio para estudo, tem materiais, computador, celular, acesso pleno à internet, fone de ouvido. A maioria, como eu disse, tem acompanhamento dos pais, então o contexto deles é esse. O que, claro, não é a realidade da maioria dos alunos, e com certeza os resultados positivos que a gente está tendo tem tudo a ver com isso. Bem, eu venho de família de classe trabalhadora, eu estudei em escola pública durante praticamente minha vida toda, então ensino fundamental, médio, universidade pública. E essa formação, esse contato foi muito importante porque eu me identifico muito com os meus alunos em sala de aula. Então, a gente tem uma diversidade muito grande étnico-racial, a gente tem uma diversidade também socioeconômica dentro de sala de aula, que é muito interessante de ver e que em outros modelos de educação, em outros níveis, por exemplo, no ensino particular, já é mais difícil de identificar. Ensinar para mim é dar autonomia. Eu gosto muito de pensar que tanto que eu ensino na sala quanto a forma com que eu ensino vai em algum dia dar algum tipo de coragem para os meus alunos a entenderem que eles têm como pensar criticamente e produzir conteúdo. Bom, ensinar para mim é uma construção que tem que ser feita no coletivo, então não é uma coisa vertical, onde eu transmito conhecimento, isso não funciona, eu não acredito nisso, eu acho que é uma troca, primeiramente uma troca entre os sujeitos ali da relação, professor, aluno, a família, que é muito importante, né, nesse processo, mas dentro de sala de aula, efetivamente, uma troca entre o professor, que tem ali sim um papel importante na condução da turma, enfim, de levar o conteúdo para a turma, não só o conteúdo da matéria dele, mas também com as questões transversais, tudo que atravessa esses conteúdos, e ao mesmo tempo uma troca
entre os alunos também. Então, nós aprendemos muito enquanto professores. Quando você está em uma sala de aula, você não só ensina, né, essa coisa vertical mesmo, mas você aprende muito. A ideia, na verdade, é que a gente consiga construir coletivamente com os alunos ferramentas para que os nossos alunos, né, no meu caso, que os meus alunos consigam ir mesmo para a vida, né, sair da escola, enfim, com a capacidade de construir um pensamento próprio. Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes dentro do ensino. Então, um outro aspecto que nós vemos que se destacou muito nessa pandemia foi a questão da falta de preparo desses jovens para estudarem de forma autônoma, para organizarem por si mesmos os estudos, os cronogramas, a rotina, de saber como estudar sozinho. Existe também outro fator que é extremamente agravante, que é o desafio da equidade, pois infelizmente no Brasil nem todos têm acesso à internet nem disponibilizam um espaço físico para realizar essas aulas virtuais, para assistir às aulas virtuais. Então, o grande desafio é a gente criar estratégias para que todos os alunos consigam aprender em tempo de pandemia. Mas o que a gente pode fazer? Como que a gente pode fazer isso? Primeiramente, nós devemos ficar atentos à diversidade, diversificar as atividades, reduzir o currículo também é muito importante. Nesse momento, nós temos que partir para a premissa que menos é mais. Diversificar também as atividades, devemos trabalhar com jogos, arte, música, filmes, visitas em museus virtuais, de modo assim, a envolver o nosso aluno, pois a tecnologia educacional ela não pode se resumir somente à plataforma online que as escolas já possuem. Devemos utilizar o potencial dessas ferramentas tecnológicas para a construção do conhecimento. Sobre as possibilidades da EAD e as limitações, são muitas. As possibilidades e as limitações também são muitas. A EAD tem uma série de ferramentas interessantes que são super estimulantes para o aluno, super legal, porque dentro da EAD você pode fazer jogos, você tem uma interatividade maior. Então é muito interessante essa interatividade, principalmente em relação a trazer conteúdos diferentes que na sala de aula a gente não teria condição de equipamento mesmo dentro das escolas. Muitas escolas não têm equipamentos e as limitações também são muitas, porque, por exemplo, na escola que eu dei aula o ano passado, que é uma escola mais periférica do que a que eu estou esse ano, essa escola, os alunos não tinham acesso a equipamentos, muitos com dificuldade, às vezes, muitos não tinham computador em casa, muitos que tinham computador ou celular acessavam a internet 4G, 3G, enfim, e aí não tinham uma internet de qualidade. Alguns tinham que esperar a hora que os pais chegavam em casa para acessar o celular dos pais, que às vezes era o único equipamento em casa com acesso à internet. Então as limitações elas são muito de viés socioeconômico, e aí é uma coisa que a gente não tem muito como superar, principalmente nesse momento que a gente está vivendo no país, porque a gente está empobrecendo. O Brasil, ao invés de melhorar, ele está retrocedendo muito. Então, hoje eu enxergo que as limitações, principalmente em razão da pandemia, elas são maiores do que as possibilidades, no meu caso, como professora de escola pública. A dificuldade de comunicação com alguns alunos, nem todos têm acesso à internet, como estar entrando em contato. Meus alunos têm tanto o livro didático impresso quanto a versão online, além de terem o material de apoio, né, os slides e tudo mais. E isso já ajuda bastante. Eu tenho percebido que eles estão, sim, conseguindo acompanhar muito bem, conseguindo aprender bem,
mas nem tudo. Algumas coisas eu sei que eu vou precisar retomar, alguma parte vai ficar perdida, eu vou precisar voltar depois. Não, eu sinto que está sendo muito falho, que as crianças não estão conseguindo atingir a meta. No geral, estou bem surpresa positivamente com o resultado deles, mesmo nesse cenário estressante e que gera muita ansiedade, eles estão animados, eles estão conseguindo aprender muita coisa. O perfil desses meus alunos do Colégio Tiradentes eram bem padronizados. Quase todos eram filhos ou parentes de militares e basicamente também com o mesmo padrão socioeconômico, um padrão socioeconômico bem parecido. Falando desse ambiente, eu vejo que no ensino remoto há uma necessidade ainda maior de um ambiente familiar saudável. Porque, é claro, né, a necessidade de silêncio, de um mínimo de organização e conforto para esse estudante, mas eu penso também num saudável ali das relações. Porque quando a gente estava no ensino presencial, não é que o jovem ele conseguisse se desligar dos problemas domésticos, mas havia uma fuga. Ele ia para a escola, ele se desvinculava por alguns momentos daquele ambiente. Agora, numa pandemia, distanciamento social, estamos em casa, então você não tem válvulas de escape, né? E esse ambiente conflituoso, pouco saudável, ele independe da classe social, mas quando a gente pensa nas camadas populares, muitas vezes a convivência é compulsória, né? Você fala muitas vezes de ambientes que são compartilhados compulsoriamente, por falta de opção, né? Então, falando sobre a minha experiência no geral, se os alunos estão conseguindo compreender o conteúdo, se eles têm material adequado, bem, não e não. Os alunos, eles não têm material adequado para fazer a aula nessa modalidade EAD, porque eles não têm acesso, às vezes, à internet de qualidade, eles não têm, às vezes, acesso a um equipamento de qualidade, um ambiente de estudo de qualidade. Muitos, assim, têm que trabalhar mesmo. Então, isso, assim, não está acontecendo. Em relação ao conteúdo, eu acho que é só uma consequência disso, né? Se você não tem acesso ao equipamento, quanto mais ao conteúdo. O ano passado nós tivemos o Conexão de Escola, e esse ano também, e aí no ano passado nós tivemos muito problema, inclusive no início o governo trouxe as aulas do Se Liga na Educação pela TV e disponibilizou também na internet. Muitas aulas incompletas, porque por uma limitação de tempo mesmo, eu entendo. E nós não tivemos acesso a esses alunos da forma adequada, porque a gente tinha um aplicativo que a gente conseguia digitar uns textos para tirar dúvida, nós viramos tipo uma espécie de tira-dúvidas dos alunos, mas nós não conseguimos dar as nossas aulas, interagir com os alunos de fato, como está acontecendo, né? Mesmo durante a pandemia, as escolas particulares, né, estão tendo aula via Classroom, nós não tivemos isso. Então, as limitações foram enormes nesse sentido. Foi muito difícil, tem sido muito difícil, os alunos estão sendo muito prejudicados por todo esse contexto, principalmente porque nós, que somos o grupo que deveríamos estar sendo vacinados prioritariamente, não fomos colocados como prioridades, mas ao mesmo tempo nós estamos sendo culpados de os alunos não estarem em sala de aula porque o professor é preguiçoso, porque é isso que a sociedade pensa de professor mesmo. Infelizmente, eu não posso dizer outra coisa, o governador de Minas fala isso, a secretária de Educação demonstra isso o tempo todo. A grande maioria dos meus alunos são de classe econômica social muito baixas. A grande maioria não tem condições de estar tendo acesso, de estar sendo acompanhado pelos pais ou por algum responsável, porque uma aula à distância ela tem que ser acompanhada por um responsável, não apenas a criança e o aparelho de celular ou computador, ou tablet. Nesse modo remoto, a gente vê uma necessidade ainda maior de um acompanhamento familiar.
né? E isso nos faz pensar nesse cenário de desigualdades e de falta de segurança de renda. Quais pais e mães, né, ou responsáveis estão em casa disponíveis para auxiliar os seus filhos, né? Que profissões que realizam home office para estar ali, né, esse privilégio de estar em casa disponível, poder acompanhar os seus filhos. A gente vê que estamos ainda mais longe de uma equidade de aprendizagem, porque isso depende também, né, dessa disponibilidade, dessa disposição, da capacidade de ajudar da família. Tivemos uma série de resoluções, uma série de documentos para a gente ler, para estudar, mas a efetivação desses documentos para chegar, dessa burocracia para chegar nos alunos, foi assim, foi inexistente, foi quase nula. Para não dizer que foi nula, foi quase nula, porque nós não conseguimos atingir esse aluno, nós não conseguimos chegar nesse aluno, porque muitas vezes esse aluno não tem mesmo acesso à internet, não tem acesso a equipamento de qualidade, o governo também não disponibilizou para esses alunos, então a gente não teve, por exemplo, não sei, uma compra em massa, por exemplo, de equipamentos para que esses alunos pudessem acessar a internet, ou uma distribuição de internet gratuita em massa, não sei, mas uma política de governo, uma política boa de governo para dar acesso a esses alunos, nós também não tivemos. Então foi um processo muito complicado para os professores, que tiveram que ficar, basicamente, passar um ano lendo resoluções e documentos vindo da secretaria. Foi muito frustrante também, eu fiquei extremamente frustrada, porque a gente não teve contato com os alunos praticamente, nem via encontros virtuais, porque isso não foi possibilitado e nós temos que fazer isso via institucional, e foi muito frustrante também porque esses documentos todos que a gente leu e teve que produzir para a Secretaria de Educação, eles não tiveram uma efetivação no ensino desses adolescentes, dessas crianças, porque não chegou. O conteúdo, né, que é uma preocupação muito da família, mas uma preocupação minha, que é a interação, que é a questão da troca de aprendizado, ela não aconteceu. Assim, os professores não vão conseguir executar todos os planos de aula, e nem os alunos também, de uma hora para outra, não vão conseguir passar uma manhã ou então a tarde inteira em videoconferência. Também tem a questão dos pais, que eles não terão tempo e nem informação para acompanhar todas as atividades dos seus filhos. Mas é fundamental saber também de todas as limitações das famílias, dos alunos, das instituições de ensino. Na sala, eu tenho tentado estabelecer a melhor relação possível com os meus alunos. Então, tentando entender ainda mais, cada dia mais, os motivos deles, como eles devem estar se sentindo, tentando deixar um espaço maior para eles se sentirem confortáveis para a participação, principalmente incentivando o relato pessoal, incentivando a conversa, incentivando um ajudar o outro. E eu tenho percebido que eles de fato estão sim mais carinhosos, mais amorosos, inclusive mais próximos entre eles. Como os meus alunos são todos do ensino fundamental 1, as aulas já não seriam tão fora dos modelos tradicionais, porque eles ainda precisam escrever, eles ainda precisam usar o caderno e aprender a fazer isso. Mas no EAD eu tenho visto a oportunidade de ver eles lidando com outros recursos tecnológicos e é bem interessante. Tenho tido resultados positivos com isso, porque dá para trazer música, dá para trazer desenho, dá para trazer imagens, e isso faz eles terem mais interesse na aula online. No entanto, uma limitação que eu tenho tido dificuldade em administrar é justamente ter eles ali. Eu não sei se eles estão prestando atenção. Por mais que as câmeras estejam ligadas, eu não sei se de fato eles estão conseguindo entender, então a nossa interpretação da linguagem corporal fica muito reduzida. E além disso, eles podem simplesmente levantar e sair, como já aconteceu. Outra limitação que para mim também é muito significativa é a confusão dos pais na diferença entre acompanhar o filho e intervir na aula. Eu tive casos em que o pai simplesmente interviu na metodologia que eu estava usando, casos em que claramente os pais estão dando resposta para os meninos, então eles intervêm ativamente na nossa metodologia negativamente. Verifiquei também que o que funcionava com o aluno nem sempre funcionava com o outro, e através das observações
eu concluí, eu consegui realizar, eu fui criando táticas de avaliações diversificadas e contínuas e assim complementar e executar alguns trabalhos para aumentar o conhecimento dos meus alunos. A minha relação hoje com o ensino enfrenta uma situação de amor e ódio. Eu amo o que eu faço, desde a preparação das aulas até as aulas, mas principalmente nesse contexto de isolamento social, a parte tanto financeira quanto a valorização da sociedade da nossa profissão nesse momento está sendo bem difícil de lidar. Então, eu estudei durante a minha vida toda em escola pública, do ensino básico até a universidade, e essa minha relação com a escola pública é muito importante para também estar na escola pública hoje ensinando, porque eu me identifico muito com os alunos, que um dia eu fui aluna, né, de escola pública, e valorizo muito esse ambiente, porque eu acho que é um ambiente plural, é um ambiente onde você não tem um recorte só socioeconômico, racial, enfim, é um ambiente extremamente plural